Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 5 de outubro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 até o 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos fazer uma grande analogia do mundo de hoje com esta palavra. Nós vamos entender que como está a igreja? Primeiro, como está a igreja? Olha aqui, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que têm pregado a verdade e ensinado a verdade, que são verdadeiramente católicos, são poucos. Muitos já foram corrompidos por ideologias, já não ensinam mais o verdadeiro evangelho, mas ensinam um evangelho ou muito light ou um evangelho deturpado. Segundo ponto, eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos. Aí já está o exemplo claro. Quem são os cordeiros pregando a verdade e o que os lobos querem fazer com eles? Ou seja, seremos cancelados, seremos criticados e muitas outras coisas mais por querer defender a verdade de Cristo. E também Jesus ele vai falar da providência de Deus. Se colocar na providência de Deus. O que a grande maioria desses pastores protestantes, dessas igrejas, principalmente as mais recentes, não fazem. Não fazem. Eles pedem dinheiro, prometendo a prosperidade. E olha o que Jesus falou: não levei nada, comei do que te derem. Então aí nós vemos que esse evangelho aqui, ele é totalmente o oposto do que é pregado nessas seitas. Pois bem, o julgamento também para aqueles que não aceitam a palavra, cidades que não aceitam a palavra e que vivem, vamos dizer assim, uma vida desregrada com os prazeres do mundo. Não ache
que não serão julgados com uma verdadeira justiça de Deus, porque serão. Eu quero trazer aqui mais uma situação de uma birra crônica que já está existindo. Muitos bispos, principalmente aqueles que não são conservadores, mas os da teologia da libertação, têm uma birra com aquelas pessoas que querem comungar de joelhos e na boca. Mas não só bispos, padres que têm apostolados grandes também têm birra com aqueles que querem comungar de joelho na boca. E dizem, muitas vezes, que é por conta da higiene. Da higiene. Olha o que o padre Zezinho disse. Mais uma vez, vou falar então de uma catequese do padre Zezinho. Nas bocas ou nas mãos? Era assim e querem que volte a ser assim, mas eu prefiro ir adiante. Já coloca aqui que a forma do passado não é a melhor, né? Ele quer continuar indo adiante. Vamos lá. Dávamos Eucaristia na boca e isto era um belo costume, anos 69 e 70. E eu era padre recém-ordenado. Um surto de meningite mudou tudo. Não foi uma invenção de bispos e padres. Era inverno rigoroso e o surto fez muitas vítimas em São Paulo. O cardeal e os bispos e os párocos ouviram médicos e sanitaristas. Passaram a ministrar a Eucaristia nas mãos. A saliva era condutora de germes. Passado o surto, a maioria dos bispos e padres continuaram com o novo costume. É muito mais seguro, até porque não é apenas a meningite que vem pela língua e pela boca. Hoje há padres, diáconos, ministros preferindo voltar ao antigo costume antes de 70, da meningite e da Covid. Alegam que não há mais nenhum perigo, mas não faz 2 anos que precisávamos andar de máscaras por causa de um vírus que fez milhões de vítimas. Só no Brasil, mais de 600 mil. Quando aprenderemos a ouvir os médicos e sanitaristas? Sempre é melhor receber a Eucaristia nas mãos, porque sempre será arriscado o contato com a saliva e com os lábios de alguém que entra na fila da comunhão. Não, nós conhecemos o suficiente para chegar a 3 centímetros de uma boca. Eu estive no começo daquela proibição e por causa do surto de meningite, anos 60 e 70, e vivi o começo da Covid. Sou adepto incondicional da comunhão nas mãos. Piedade, eles têm e eu também tenho. Há 2 tipos de piedade. Um pode ser amor pela liturgia, o outro pode ser amor pela saúde do povo. Por que arriscar se os médicos aconselham não insistir nesse contato? Sou padre, catequista e prego a fé católica desde 1966. E quando os tempos ou as circunstâncias mudam, a igreja ouve os especialistas, médicos, os especialistas, médicos e sanitaristas. A teologia e a liturgia devem levar em consideração o momento da maioria do povo. A gente não deve teimar no que pode fazer mal ao povo de Deus. Vamos sempre esperar outra peste para outra vez dar as partículas na mão? O argumento de que as mãos podem ter os mesmos germes. Eu sei que você sabe que não é assim. A mão do padre, do diácono ou do ministro, passando perto de centenas de lábios e línguas, contaminam mais do que mão na mão. Eu fico com os bispos que pedem que se dê comunhão apenas nas mãos. E não imponho, mas sustento que é melhor nas mãos do que na boca.
Então essa foi a catequese do Padre Zezinho, dando os seus motivos para achar que é melhor a comunhão na mão. Pois bem, eu acho que é melhor a comunhão de joelho na boca. O senhor pode achar que a comunhão na mão é melhor. Tudo bem? Eu acho que a comunhão de joelho na boca é muito melhor. E que essa conversa aí de especialistas e não sei o que, é tudo conversa. Por quê? Porque tem muitos lugares que a comunhão continuou sendo distribuída de joelho na boca, principalmente quando se celebra o rito antigo, e nunca houve-se um caso de alguém que foi contaminado porque recebeu Jesus na Eucaristia. Quando você recebe Deus e vai se contaminar, que Deus é esse? Então, mas também chegou um vídeo de um bispo, mais um bispo, falando a respeito da comunhão de joelho e na boca, falando que não é bem assim, tal, não é piedade, mas é querer impor a sua vontade. Vamos lá. Então, eu vou colocar um pequeno trecho de uma parte da homilia do bispo da diocese de Picos, Piauí, na Santa Missa do dia 4/10 de ontem, comemoração a São Francisco de Assis. O bispo é Dom Plínio José Luz da Silva. Vou colocar aqui. Algumas práticas religiosas que vão acontecendo, às vezes em grande número, tudo tem uma determinação, é pela roupa que veste, é pelo jeito. Por exemplo, eu vou ser um católico agora, mas eu tenho que comungar de joelhos e com as mãos para trás, que é para não pegar na hóstia. Eu tenho que fazer desse jeito, com esse tipo de veste bem extravagante, que é para todo mundo saber que eu estou numa religião bem autêntica. Cria o seu jeito, que é que Deus aceite. Quando existe um jeito, é olhar para frente e ver as necessidades. Nós precisamos. Pois bem, meus irmãos, então aí nós temos esta questão. Mas essa questão, principalmente, não é pela questão de saúde, é pela questão que nós temos o direito. A igreja nos dá o direito e a igreja, nos seus documentos, ela vai dizer que a forma mais tradicional e mais sublime é a comunhão de joelhos e na boca. A verdade, e esta é a minha opinião, eu acho que a verdade é que, por ser um costume, principalmente por parte daquelas pessoas que são mais tradicionais, o pessoal que não é tradicional tem uma aversão, uma birra àqueles que querem comungar dessa forma. É isso que eu penso. Porque assim, eu não tenho birra com aqueles que querem receber a Eucaristia na mão, mas sempre procuro ensinar e mostrar que nós não somos dignos de receber Jesus nas mãos. Queremos receber de joelho e na boca, porque diante de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nas profundezas. Então é isso, meus irmãos. Esta é a minha opinião e o bispo e o padre Zezinho têm uma birra, é isso que é a verdade, uma birra com aqueles que querem comungar de joelho e na boca. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!